E aí galera, eu sou o professor de matemática Beto Penacchia e nessa aula de hoje eu vou falar com vocês sobre a lei dos cossenos. Eu vou fazer a demonstração dessa lei utilizando um triângulo acutângulo e também resolver dois exercícios de aplicação para que você veja como é que faz, tá? Então acompanhe a aula comigo e vamos lá. Muito bem galera, na aula de hoje a gente vai aprender sobre a lei dos cossenos. Você vai perceber que a lei dos cossenos é uma fórmula que a gente consegue construir com base em qualquer triângulo, tá? Quando está envolvido três lados de um triângulo e um ângulo. Três lados e um ângulo. A maneira da gente construir a fórmula, pessoal, você está olhando aqui na imagem, ela é muito parecida com o Teorema de Pitágoras, né? Em especial nessa primeira parte aqui. Só que tem esse incremento aqui, ó. Então é assim, você olha para o triângulo, tá? Eu estou com um triângulo ABC, um triângulo ABC. Eu estou colocando um triângulo acutângulo, eu vou fazer a demonstração por esse triângulo, mas a demonstração por um triângulo obtusângulo é muito parecida, tá? E vai fornecer o mesmo resultado. A gente, por questão de tempo, vai omitir a demonstração para um triângulo obtusângulo, mas para o acutângulo você vai ver aqui agora, tá? Então é assim, ó. Aparece aqui no primeiro membro o lado cujo ângulo oposto você está colocando aqui na posição do cosseno. Tá? Repara bem pelo desenho aqui, ó. Tem o lado que vale Azinho, Bzinho e Czinho. Alerta, hein, pessoal, que não tem nada de hipotenusa, cateto e cateto. Não tem, porque o triângulo em questão não é triângulo retângulo, tá? Mas tem o lado Azinho, tem o lado Bzinho e o lado Czinho. Você está percebendo que o ângulo que eu pintei de verde, ele está oposto ao lado Azinho. Aí na hora de montar, esse lado é o lado que está oposto ao ângulo, ele fica na parte em destaque aqui, tá bom? E dá para a gente poder montar essa fórmula tomando quaisquer dos três lados, desde que a gente coloque o cosseno do ângulo oposto ao lado que a gente está montando, tá? Então, genericamente, a gente vai chamar de A o lado oposto ao ângulo do vértice A, tá bom? Então tá bom, a fórmula é essa, né? A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes BC vezes cosseno de A. Lembrando que essa multiplicação de BC são os mesmos lados BC que a gente coloca aqui na parte da direita da fórmula, tá? Eu vou demonstrar para vocês por que a fórmula fica assim. Então eu gostaria que você percebesse no triângulo que eu coloquei, e eu já tracei a altura CH, a altura relativa ao lado AB, e aí necessariamente quando a gente traça uma altura, a gente acaba criando dois triângulos retângulos, em função desse segmento ser perpendicular à base, né? Então a gente tem o triângulo CHB, é um triângulo retângulo, e o triângulo CHA é um segundo triângulo retângulo. Bom, quando a gente desceu a altura, essa altura ela acaba dividindo a base onde ela desceu em dois segmentos. Eu vou chamar esse primeiro segmento aqui, pessoal, segmento AH, eu vou chamar de M. Tá? Como o comprimento da base é C, então o segmento HB eu vou chamar de C menos M. Tá bom? Aí vamos adotar essa nomenclatura aí. Eu queria que você prestasse atenção agora que em relação ao triângulo retângulo CHB, vou colocar aqui para a gente acompanhar, ó, o triângulo CHB. Tá, desse triângulo aqui, por ser um triângulo retângulo, a gente pode aplicar o Teorema de Pitágoras, certo? Em que o segmento A passa a fazer o papel da hipotenusa, aí fica assim, ó, quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, a medida H e a medida C menos M são os catetos. E aí a gente escreve assim, ó, quadrado de um cateto mais o quadrado do outro cateto, C menos M. Muito bom. Aí reserva aqui essa fórmula, vamos chamar essa aqui de equação 1. Tem também o triângulo retângulo da esquerda, o CHA. Deixa eu tirar em destaque ele aqui, ó, do triângulo CHA. Desse triângulo, vamos aplicar também o Teorema de Pitágoras, porque a gente tem também, né, um triângulo retângulo, só que agora o segmento B é a hipotenusa, segmento H e segmento M são os catetos. Aí fica então o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, H ao quadrado mais M ao quadrado. Muito bom, desta fórmula aqui, eu quero isolar o H quadrado. Então esse mais m quadrado eu vou jogar para o lado de lá e vou trocar de sinal, viu? Aí vai ficar assim, ó, h ao quadrado é igual b ao quadrado menos m ao quadrado. Esta fórmula que eu vou chamar de 2, eu consegui uma expressão para h, né? Então eu vou trazer aqui, pessoal, vou voltar para a fórmula 1 e vou colocar assim, ó, vou substituir a fórmula 2. No lugar do h quadrado, eu vou colocar b quadrado menos m quadrado. Então eu vou passar a ter isso aqui, ó. Repete a quadrado igual. Bom, no lugar do h quadrado entra b ao quadrado menos m ao quadrado. Excelente. Aí agora, esse binômio aqui, pessoal, eu vou desenvolver.
eu vou aplicar a regrinha do produto notável. Quadrado do primeiro é menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Então vai ficar quadrado do o primeiro é o C, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então vai ficar menos 2cm, mais quadrado do segundo, mais m ao quadrado. Aí, dessa expressão aqui, pessoal, a gente percebe a possibilidade do anulamento. O menos m quadrado pode se anular com o mais m quadrado. Aí a gente dá uma simplificada na fórmula agora. Na linha de baixo eu vou escrever assim, ó, a quadrado é igual. Aí sobrou o b quadrado, sobrou o mais c quadrado e sobrou menos 2cm. Bom, você já está vendo que esta formatação aqui está bem parecida, né, com a fórmula que a gente quer chegar. Mas veja que nesta fórmula não aparece esse segmento M, né, pessoal? Esse segmento M aqui é a projeção ortogonal desse lado B em relação ao lado AB. Tá bom, então vamos trocar esse M. Vamos trocar esse M. E é possível a gente perceber essa troca fazendo assim, ó. Nesse triângulo CHA, veja que nesse ângulo A, a gente pode montar a relação desse ângulo A, a razão trigonométrica do cosseno dele. Como é que fica o cosseno desse ângulo A? Sabemos que cosseno é cateto adjacente. Opa, eu coloquei CO aqui, mas eu tenho que colocar CA. Aí, é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então vai ficar assim, ó. Cosseno do ângulo A é igual. O cateto adjacente é a medida M. M sobre a hipotenusa é a medida B. Aí fica assim, ó, B. Aí, eu consigo agora isolar o M. Eu posso pegar o número B que está dividindo e passar ele para o lado de lá multiplicando, não pode? Vou fazer isso, ó. Então, M vai ficar o lado B multiplicado pelo cosseno do ângulo A. E agora eu tenho, né, se eu chamar isso aqui de fórmula 3, eu tenho uma possibilidade agora de vir aqui e trocar a letrinha M por essa expressão, B vezes cosseno de A, porque o M vale isso, né? Então, vou colocar aqui conosco, ó, vou escrever assim, ó, substituindo a equação 3. Então, no lugar do M, a gente vai colocar B vezes cosseno A. Aí vai ficar assim, ó, vai ficar quadrado A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2C que multiplica, vamos colocar B vezes cosseno de A. Olha aí, pessoal, ó. Quando a gente coloca essa expressão aqui, aí a gente pode fazer essa multiplicação e só dar uma reorganizada aqui na posição do B e do C e a gente vai ter a fórmula demonstrada. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2BC cosseno do ângulo A. Aí, esta fórmula é a expressão da fórmula da lei dos cossenos, tá? Então, vou reforçar para vocês, hein? A gente pode montar esta expressãozinha aqui quando tem os três lados envolvidos, e vai ficar em destaque o lado cujo tem o ângulo oposto a ele, para a gente colocar esse ângulo oposto, o cosseno dele, tá bom? Vamos lá? Tá. Eu tenho agora dois exercícios para a gente poder resolver, viu? Eu vou passar aqui a tela. Quero que vocês acompanhem comigo, então, agora a solução desse exercício número 1. Olha a aplicação da lei dos cossenos. Olha só o desenho. É um triângulo acutângulo. Tem um ângulo aqui que vale 45 graus. A medida x ela está oposta a esse ângulo de 45 graus e foram dados para nós os outros dois lados. Gente, isso aqui é um caso clássico de uso da lei dos cossenos para encontrar essa medida x. Temos três lados envolvidos, tá vendo? Três lados envolvidos e um ângulo. E a gente está com a vantagem de que a medida que a gente quer é a medida que está oposta ao ângulo, tá? Quando isso acontece, o exercício fica mais fácil de resolver. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar esses dados todos e levar para dentro da fórmula, viu? Essa medida x vai fazer o papel desse A, tá? Os lados, né, 3 raiz de 2 e 7 fazem o papel do B e do C, tá bom? E essa medida aqui de 45 graus faz o papel do ângulo A. Então, o que a gente tem que fazer? Basta pegar isso aqui e levar para dentro da fórmula da lei dos cossenos e fazer a continha, né? Vamos lá, então. Vamos calcular aqui qual o valor desse x. Então, como o x faz o papel do A, ele entra em destaque aqui. Ó. Fica x ao quadrado é igual. Aí, b ao quadrado mais c ao quadrado serão esses números. Eu vou colocar o 3 raiz de 2 ao quadrado, somado com o número 7 ao quadrado. Menos 2 vezes 3 raiz de 2 vezes 7. É menos 2 vezes b vezes c, né? E vezes o cosseno do ângulo, que ângulo que é esse que está lá? Cosseno do 45 graus. Aí, pessoal, isso aqui vai ficar uma expressão numérica para a gente resolver, viu? Vou descer aqui o x ao quadrado igual.
como que a gente faz a conta de 3 raiz de 2 elevado a 2? Esse expoente 2 ele atua tanto no 3 quanto no raiz quadrada de 2, tá? Bom, 3 vezes 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, isso é 9. Raiz quadrada de 2 ao quadrado, a gente pode cortar a raiz com expoente, sobra o 2. Aí pronto, ó, mais. Bem, 7 ao quadrado é o número 49. Muito bom. Essa multiplicação aqui, pessoal, a gente já pode fazê-la. Veja que eu vou colocar o sinal de menos, tá? Porque vai dar negativo isso aqui. 2 vezes 3 vezes 7. Bom, 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 7 é 42. Fica 42 raiz de 2. Vezes, qual é o valor do cosseno do 45? Você recorda da tabelinha, né? Tabelinha dos ângulos notáveis. Vai dar raiz de 2 sobre 2. Excelente. Tá bom, vamos continuar fazendo a continha aqui, ó. Eu vou descer o x ao quadrado igual 9 vezes 2 vai dar um número 18. Eu vou repetir o mais 49 e vou repetir o menos. Aqui a gente tem uma vantagem agora, hein, pessoal? Ó. Você vai perceber que eu vou poder riscar a raiz de 2 com raiz de 2 e esse 2 aqui do denominador. Você vai concordar comigo pelo seguinte. A gente, quando vai fazer a multiplicação de raiz de 2 vezes raiz de 2, esse resultado não dá igual a 2? Certo, dá igual a 2. Aí tem o denominador 2, aí pode ser simplificado. Então, de uma vez só, eu posso riscar esse e esse. Olha aí, ó. Aí sobrou apenas o quê? Sobrou apenas o menos 42. Aí pronto, pessoal. Agora a gente fazer essa continha aqui, ó. Então vai ficar x ao quadrado igual 18 mais 49 dá 50, vai dar 67. 67 tirando 42 vai dar o quê? Vai dar 25. Aí, ó, vai dar 25. Então temos x ao quadrado igual a 25. Aí, retirando a raiz quadrada dos dois lados aqui, né? Ou jogando o expoente 2 para o lado de lá virando raiz, fica x igual a raiz de 25, que é 5. 5 centímetros. Prontinho, tá vendo? Aplicamos a fórmula da lei dos cossenos e encontramos o valor do x. Aí eu tenho mais um exercício que eu vou aplicar para vocês, tá na página seguinte. Vamos lá. Bem, pessoal, tá aí a questão número 2. A gente vai resolver esse exercício também utilizando a lei dos cossenos. Olha o enunciado. Pelo triângulo ABC, o valor de x ao quadrado mais 6x é... Tá, essa é uma questão que foi cobrada na Escola de Especialistas de Aeronáutica. É o significado dessa sigla EEAR aqui. A gente visualiza o triângulo, nós estamos vendo um triângulo obtusângulo, tem o ângulo aqui de 120 graus. Veja que os três lados estão envolvidos nesse problema. Ó, 3 lados e um ângulo. É um caso clássico da gente utilizar a fórmula da lei dos cossenos, tá? Só que agora a gente quer encontrar a medida x aqui, né? Ele está fornecendo a medida x sendo um lado que não é o oposto, mas não tem problema. Até porque nós nem precisamos talvez calcular o valor do x, pessoal. Olha o que o enunciado está pedindo, ó. Está pedindo que a gente forneça o valor de x ao quadrado mais 6x. Então pode ser que talvez não precisemos calcular o valor do x especificamente, tá? Mas vamos ver o que a resolução aqui nos indica. Bom, visto que o triângulo ABC tem as ferramentas necessárias para serem levadas à lei dos cossenos, então vamos fazer isso. Só que quem vai fazer o papel do A, do B e do C aqui agora, né? Ó, esse número aqui vai fazer o papel do A, porque é o lado que está oposto ao ângulo dado. Aí a gente pode colocar aqui então o 6 faz o papel do B, o X faz o papel do Czinho e o ângulo A é esse aqui, né? O ângulo valendo 120 graus. Tá bom, então vamos resolver isso aqui. Vamos jogar esses números aqui para dentro da fórmula da lei dos cossenos. Fica A ao quadrado, portanto vai ficar, abre parênteses, 6 raiz de 5 ao quadrado é igual. Agora B é 6, 6 ao quadrado mais. O C é x, x ao quadrado, menos 2 vezes B vezes C, então vai ser menos 2 vezes 6 vezes x, vezes o cosseno do ângulo A, no caso ali é o cosseno do ângulo de 120 graus. Vou fazer um comentário aqui, como é que você consegue saber o valor desse cosseno, tá? Mas retomando aqui, vamos começar a desenvolver esta equação. Este número irracional ao quadrado, a gente tem que pegar o expoente 2 e fazer atuar no 6 e no raiz do 5, tá? 6 ao quadrado é 36, vezes raiz quadrada de 5 ao quadrado, a gente pode cortar a raiz com o expoente, fica só o número 5, igual. 6 ao quadrado é 36, mais, eu vou repetir o x ao quadrado, aqui, eu vou fazer esse produto aqui, pessoal, ó, vou descer o sinal de menos, 2 vezes 6 é 12, 12x, né? 12x. Agora, qual é o valor do cosseno de 120, visto que a gente tem mais, a gente está mais ambientado a encontrar cosseno ou seno tangente de 30, 45, 60, mas está aí, né? Está apresentado 120.
Tem uma propriedade, pessoal, que eu vou colocar ela aqui para vocês, até diminuir o tamanho dessa propriedade. É uma propriedade chamada propriedade do ângulo suplementar. Nós vamos usar ela agora, viu? Essa propriedade, ela diz o seguinte, que o cosseno de ângulos suplementares, eles são opostos. Tá? Vou repetir essa frase para vocês. O cosseno de ângulos suplementares são opostos. Como assim? Repara bem, o ângulo de 120 graus está aqui. Qual é o ângulo que é o suplementar ao 120? Entre outras palavras, né? Falta quantos graus ao 120 para fazê-lo chegar a 180 graus? Né? Falta 60. Então, suplementar de 120 é 60. Significa isso que o cosseno do ângulo de 120 graus é igual ao oposto, sinal de menos, ao cosseno do seu suplementar. Essa é o que a propriedade fala, viu? O cosseno do suplementar de um ângulo é igual ao oposto, né, desse ângulo. Então, a gente pode tomar como base esse resultado aqui agora, né, por essa propriedade. E a gente lembra do cosseno de 60, é meio. Né? Então, o cosseno de 120 vai ser o oposto disso. Cosseno de 120 é igual a menos meio. Tá bom? Esse número eu vou levá-lo para cá. Vou colocar entre parênteses porque estou vendo que é um resultado negativo. Né? Tá certo. Deixa eu dar uma subidinha aqui nessa tela. Então, vamos dar sequência. Agora, o produto de 36 vezes 5 vai dar 180. Coloco aqui. É igual. Aí, repito, 36 mais x ao quadrado. Agora, esse produto aqui eu faço, tá? Menos vezes menos vai dar mais, e 12x vezes meio, eu posso fazer a divisão do 12 por 2, né, galera? Vai dar 6, né? Então vai ficar mais 6x, né? Agora repara bem nessa igualdade, né? Vou fazer um destaque em vermelho. O que mesmo que o autor da pergunta está pedindo para a gente calcular? Está pedindo para a gente calcular x ao quadrado mais 6x. Você vem na equação que a gente está montando, tem exatamente essa expressão aqui, ó. Olha ela aí, ó, x ao quadrado mais 6x. Então faz assim, ó, pega esse número 36, né, e joga ele para o lado de lá, trocando de sinal. Aí a gente vai isolar essa parte aqui, que é exatamente quem o autor está pedindo para a gente calcular. Aí dá para terminar o exercício. Né? Então desce o 180, fica menos 36, né? Ele passa para lá trocando de sinal, igual a x ao quadrado mais 6x. E essa subtração aqui, 180 menos 36 dá o quê? Dá 144. 144 é igual a x ao quadrado mais 6x e, opa, chegamos na resposta que a gente quer, portanto aqui letra D, certinho? Então tá dada a aula aí para vocês, pessoal, um abraço.